é o final aí da primeira coleção de Davi, que vai tirando o Salmo 1, que tem essa questão lá de ser ou não ser de Davi, mas ele vai de 1 a 41. Todos esses salmos aí traz essa questão da bem-aventurança, daquele que cuida da questão social do necessitado, das dores, da enfermidade, da traição dos amigos e da confiança final em Deus. O legal desse salmo também é que ele traz aí essa questão messiânica, que depois a gente vai ver, está lá em Mateus 5:7, e essa questão da instrução da congregação quanto ao fato de que os misericórdios receberão misericórdia, assim como o Sermão do Monte. É, a, é um Salmo 41 de lamentação pessoal, de confiança divina, e essa questão messiânica, aí o verso 9, é, também se aplica em João 13:18. Então, o que nós vamos ver nesse salmo aí? Do verso 1 ao 3, a bem-aventurança, né? A graça de Deus, né? A ajuda do Senhor ao necessitado. Do verso 4, clamor de Davi por uma enfermidade que ele estava passando. A gente tem que ver que enfermidade tem em toda a época, consequência, infelizmente, do pecado. A maldade e a hipocrisia das pessoas que estavam em volta de Davi e o pedido de restauração e justiça. E aí, um fechamento de Davi, o verso 13 aí, o final é bem legal. E ele encerra aí o primeiro livro aí. Então vamos lá. O verso 1, ele traz aí, bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor livra no dia mau. Então, a palavra, né, que Deus traz ali, ou seja, feliz aquele que considera o fraco, né, da alma. A, dá o nome dado à pessoa Dal, né? Dal, é Dal. Era dado ao nome da pessoa pobre, né? É uma pessoa que não era pobre financeiramente apenas, mas era uma pessoa como a parábola do rico e Lázaro, uma pessoa fraca, debilitada, uma pessoa vulnerável. Podia ser uma criança, uma mulher, um idoso, mas assim, não no seu vigor ainda. Era muito fraco, não tinha como se defender sozinho. E não era questão de dar esmola aqui, mas essa questão social, essa sensibilidade que Davi tinha para aqueles que eram necessitados e mais ainda espiritualmente. É, Deus trata aqui feliz, né, aquele que age com sabedoria em favor do necessitado. Porque não é só questão lá, vamos dar comida porque ó, dei uma esmolinha lá. Não, não era isso. É de que você precisa para sair dessa vida? Essa era a pergunta. Não é só uma pena, é uma compaixão prática. Assim. A maior ilusão do diabo na vida das pessoas é aquela moedinha. Ah, ó, dei uma moedinha, não sei se a pessoa ia beber ou fumar, mas nossa, dei lá, fiquei com dó. Isso não resolve a vida de ninguém. É, como é que a gente vai ver isso aí? O que as pessoas precisam é de um meio para sair dessa vida. E o cristão tem esse poder. Não está relacionado só. Não é que não tem que dar, não é isso. Mas não é só isso. É como aquela pessoa que estava aleijada em frente à sinagoga e Pedro orou por ela e ele fala logo, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta. Mudou a situação. Ele não continua mais naquele ciclo. Só que agora
Ele precisa de ajuda para. Como é que eu. Tá bom, eu vou trabalhar, estou andando, que bom, glória a Deus. Mas precisa de uma orientação, uma indicação. E isso era muito comum na igreja, no início da igreja. Como diz lá em Atos, todos partilhavam do mesmo pão, todos iam, vendiam tudo. Era realmente uma comunidade, é, um bem social muito grande. Essa política do bem-estar social era muito forte na igreja primitiva, que se perdeu por causa da ganância do homem, por causa do capitalismo em si, nessa necessidade. Ah, eu ralei tanto para ter, eles que ralem para ter também. Não sei se é esse, não sei não, tenho certeza que não é um discurso cristão. O verso 2 ele vai. Por isso que Davi era diferenciado, era um rei que se preocupava com o povo. Estamos longe disso. O verso 2 o Senhor livrará, o Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos. Então, ou seja, se você olha para o necessitado ou a pessoa, seja mulher, idoso, homem, não importa, criança, qualquer pessoa que está passando por uma luta muito difícil e você olha para ela e dá meios dela mudar daquela situação, Deus não só vai livrar eu e você no dia mal, eu não vou dizer que é como se a gente deixasse um saldo, um crédito no céu, mas é assim, ó, o Senhor o livra no dia mal. E mais ainda, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, e não entrega a discrição dos seus inimigos. Ou seja, quem cuida dos vulneráveis experimenta um cuidado divino. Né? Assim, não, como eu disse, né? Não é uma barganha espiritual, mas esse é o princípio do reino. Cuidar dos órfãos, viúvas, está lá em Isaías. Isso era, isso era inserido na vida cristã. Então, eu e você temos esse crédito, vamos dizer, ali no céu. O verso 3 diz: o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. É legal quando Davi fala isso, né? Ele começa, ó, o Senhor assiste no leito da doença e ele mesmo afofa, está falando de Jesus aqui, afofa a cama. Então, o hebraico tem essa ideia de Deus. Davi ele fala de Adonai e ele fala de Yeshua. Ele tem ele consegue separar. Davi era outro nível mesmo. Para a época, hoje você conhecemos de Jesus, mas na época havia a promessa do Messias. E até a visão de Messias de Davi era bem diferente dos apóstolos, de Judas, nem se fala, e de muitas pessoas que hoje acham que Jesus está aí pegando em arma para matar todo mundo. Ele fala lá, ó, o Senhor vai sustentar eu e você durante uma enfermidade. Não é que a enfermidade não alcança o cristão, mas quando, se ela vier, Deus estará conosco e vai afofar a nossa cama no sentido de, ó, se tiver que passar por isso, eu vou estar na sua cama cuidando de você. Nossa, isso é tão lindo. E a ideia é que Deus vem e arruma. Nossa, tá ruim, deitado aqui, não aguento mais ficar nessa cama e Deus está lá. Não, peraí, é, eu vou mudar essa situação. É como um cuidador que fica ali em prol do seu paciente, cuidando para que ele tenha o melhor conforto possível diante de uma situação que no momento não pode ser mudada. Deus não apenas cura as nossas vidas,
ele nos acompanha no sofrimento. Eu acho isso tão legal, porque o diabo sempre quer nos enganar, como se Deus não olhasse para nós. O verso 4 ele fala: Disse eu, aí a alma de Davi falando: Compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então, assim, nessa situação, Davi liga o sofrimento dele a um pecado. Não tem jeito. Infelizmente, assim, quando a gente passa por uma questão de doença ou de uma luta, a primeira coisa que talvez você vai perguntar, onde foi que eu errei? É, então, Davi, ele vê a alma dele está abatida, ele liga esse sofrimento dele a uma necessidade de arrependimento, mas amém. É, é, a gente entende isso, nem toda doença vem do pecado, mas nos deve levar, o sofrimento deve levar a gente a uma reflexão espiritual. É. A Rafá Nafish, cura minha alma. Né? Rifá Nafish, Rifá Nafish, né? Cura minha alma. A cura nossa geralmente começa de uma maneira interior e depois ela vem para fora. Assim como a depressão, ela começa do lado de dentro e de repente a pessoa está é, toda encurvada, toda deprimida, e porque o diabo está ali acusando, acusando, olha, você errou, errou, errou. Nessa hora é que a gente tem falado, precisa de alguém que estenda a mão, alguém que fala, olha, eu não importa porque você está aqui, mas se você quiser mudar dessa vida, eu conheço alguém, não é você, nem eu, mas você e eu conhecemos alguém que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Esse alguém chama-se Jesus. O verso 5, então Davi atrela essa questão que ele viu que errou contra Deus, e aí ele fala: ó, os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Olha que coisa triste, né? Parece que tudo aquilo que Davi escreveu, a biografia dele, acabou. Ah, não. Quem que é esse Davi aí? Gente, é triste quando existem muitas pessoas boas, muitos cristãos. Eu só acho triste quando um cristão acaba errando, que ele não está livre disso, infelizmente. Ninguém está livre de pecar contra Deus, mas não tem uma alma santa, uma alma de Deus para ajudar aquela pessoa, para dizer ali, olha, parece urubu na carniça, Deus que me perdoe. E Davi, ele fala assim, ó, os caras desejavam até a morte de Davi. Não é uma oposição apenas, mas é uma celebração antecipada da queda de Davi. É triste isso. As pessoas, às vezes, é usada pelo diabo, às vezes tem inveja daquele que está tudo certo. Nossa, que bênção! Ora para que ele continue firme. Quantas vezes eu oro por aqueles que trazem esse propaganda, vamos dizer assim, de cristão no meio da política, eu oro e falo, Deus, intervém lá, né? Cuida para que no meio desses balaios não apareça o nome desse ou daquele, porque o evangelho é envergonhado, não é a pessoa, o evangelho de Deus. E mesmo que apareça, não vai ter ninguém ali para dizer, ei, olha só, eu gostaria de te ajudar em Jesus a levantar. É, como eu disse, nem sempre vai ter a ver com dinheiro,
Na verdade, a maioria das vezes não tem nada a ver com dinheiro. Por isso que o diabo engana. As pessoas acham que jogando na loteria, elas vão mudar a vida dela. A vida dela não muda com dinheiro. A vida das pessoas muda com Jesus. E isso é triste porque as pessoas precisam dos cristãos mais cristãos, vamos dizer assim. Eu e você. O verso 6 ele diz lá: se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias e saindo, e é disso que faz. Gente, olha que coisa triste. A pessoa vai lá, o cara já está numa situação ruim, já está. Não precisa você ou eu dizer onde a pessoa errou. Meu Deus do céu, como isso é comum. Ai, fulano errou, fulano pecou. Gente, isso muda o que na nossa vida? As pessoas vão lá no hospital, vamos lá dizer assim, né? Foram lá no hospital visitar Davi, no palácio. Lógico que na época não tinha nem hospital direito. Estou falando da antiguidade, idade dos metais. Davi viveu na idade dos metais, lá na pré-história. Olha só, não é nem antiguidade, não tinha nem chego Jesus. Idade dos metais. Vamos pensar nisso. E ali parece uma os amigos de Jó, é, os caras foram visitar lá e de vez de ajudar, falou, olha, você viu onde você errou? Você errou, você errou. Olha, você não vale nada. É melhor morrer. Né? Confessa teu pecado e morre. Olha, Jesus. Né? Visitaram Davi, fingindo que iam cuidar de Davi, só para ver e fazer fofoca. Ah, eu fui lá ó, no hospital, vi Davi. Nossa, que coisa triste. Mas errou, melhor morrer mesmo. Gente, pensa nisso. É, é, às vezes os cristão não, o evangélico perde muito tempo com as armas do diabo, promovendo dissensões, facções, ideologias vãs, quando na verdade nós devíamos orar para um enfermo. Ah, você foi no hospital? Fui. Como é que está a pessoa? Vai ser restaurada no poder de Jesus. Só isso, só isso. Ah, falou com fulano? Falei, e aí? E aí Deus está no processo. Só isso, só isso. É, se eu não puder, tem um ditado que diz é verdade, e é popular do mundo, mas é uma verdade. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. A verdade é essa. Eu vou orar pela pessoa? Não? Então não vou nem, sabe, não me importa. Se eu puder orar, aí e Deus entender o que eu preciso saber. E isso é legal de Davi, porque lógico que ele escreveu esse salmo depois que ele já estava curado ou já no processo de cura e ali quase levantando, mas ele fala lá, né? Os inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, se algum deles vem visitar, diz coisas bobas, vãs, amontoando no coração malícias e saindo para fofocar, né? Espalhando maldade ali. Essa falsidade, muitas vezes disfarçada de preocupação. É triste isso. Conhecia, é triste. A, conheci uma vez um servo de Deus, creio eu, um pastor, e não só um, alguns, que tinha o cuidado de provar que outros estavam errados e gastava tempo da vida para buscar coisas e ir atrás, fotografar, para ver onde as pessoas estavam errando lá, outros colegas de ministério. É triste como muitas pessoas. Do mundo eu não espero nada diferente, mas do cristão, com certeza,
não é o nosso papel. Perder tempo para saber se a pessoa errou ou não, e quando ela errar, falar, eu fui lá para ver mesmo se ela, onde ela errou, para saber os detalhes. Gente, coisa mais sórdida, né? Maldosa, detalhe de pecado, só agrada o diabo. Essa é a verdade. O verso 7 ele traz lá de mim rosnam, olha só que coisa triste lá, como um animal mesmo. De mim rosnam a um todos os que me odeiam, né? De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Pensa nisso. Todos que odiavam Davi murmuravam ali. Era um ataque coletivo, era uma alcateia ali, né, de lobos rosnando. E a conspiração crescia no palácio ali, ó, vai morrer, quem vai ser o sucessor do rei, quem que vai ser o ministro disso, ministro daquilo. O ódio encontra eco, né? Essa é a verdade. Essa frase, né, que diz a conspiração cresce quando o ódio encontra eco. Eu vou lembrar o autor, mas e é uma verdade, a conspirata aí crescia e o ódio aí encontra o eco dele, vai disseminando. Uma doença massa pegou em Davi. Provavelmente seus inimigos interpretavam a enfermidade como um juízo divino. Isso era comum na época e até hoje é. Tá doente? Olha lá, hein? Não só apareceu na época de Jó, mas também aparece, infelizmente, nos nossos dias. Como nós falamos, nem toda enfermidade é consequência de pecado, mas é o momento de refletir. Se a enfermidade for para a morte, amém. Como diz Paulo, o viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, arruma a casa, olha, pede perdão para quem precisar pedir perdão. Agora, se não morreu, glória a Deus, você já arrumou a casa. Não é verdade? Tá bom, é. E é assim que deve ser. O versículo 9 é, ele diz: até meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim, calcanhar. Triste isso aí, né? O, o, o Davi, ele usa uma palavra aqui, ish, né? Que é homem, a gente já falou isso. Ish Shelomi, que é minha paz. Então, Ish Shelomi, o homem da minha paz, meu amigo de confiança. É, essa é a palavra usada, Ish Shelomi. Esse se levantou o calcanhar, ou seja, a traição e desprezo. Tipo assim, você está na cama, problema é seu, né? Consequência dos seus pecados aí. É, quando fere o calcanhar de Jesus, esse é um salmo messiânico, né? A serpente mordeu o calcanhar. O próprio Senhor Jesus vai citar esse texto também, e é legal, lá em João 13, 18, explicando a Judas Iscariote a dor da traição, né? Estava profeticamente retratada aqui, é, quando ele fala para Judas, né? O que tem que fazer, vai e faz, e aí com um beijo trai o Salvador. Gente, a que nível chega a religiosidade? Não culpo o Judas, não sei dizer. É, talvez, olha só, não precisa ser muito esperto. Olha o que acontece no mundo hoje, ou no Brasil, essa questão da religiosidade, não precisa ser muito cego para ver, mas se você é um cristão, dá uma olhada. Talvez está aí.
achando que está do lado de Jesus e às vezes né, é bom pensar. É, eu sempre penso assim, ninguém que milita a favor da guerra e da espada vem da graça de Jesus. Ninguém que milita a favor da maldição e condenar as pessoas, esse é do diabo. Jesus, quando eu ouço isso, até me estremece. Quando alguém fala, esse é do capeta, eu falo, meu Deus, Jesus morreu por todos, não morreu por esse. Se for falar que esse é do capeta, na verdade todo mundo é, porque Romanos diz, não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e carecem da glória de Deus. É como sepulcro caiado. Romanos vai dizer isso. Então, se aquela boca que abençoa, como diz Tiago, não pode amaldiçoar, meu Deus do céu, é outro nível. Então, cuidado, 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 cuidado. Quando o nosso ego e nosso coração começa a julgar e dizer quem é santo e quem não é, pode ter certeza, o diabo já está reinando naquele coração. O verso, e ele continua, né? O verso 10 aí, e aí Davi, olha só, o verso 9, né? Que ele fala, comia do pão e veio calcanhar. Verso 10, tu, porém, né, tu, porém, Senhor, compadece de mim, levanta-te, para que eu lhes pague segundo merece. Davi, não vou discutir, é o coração dele, né? E Davi, ele pede restauração. Não apenas para sobreviver, mas para fazer justiça e trazer de novo a ordem na casa. Talvez o finalzinho lá, ele levantou e chamou Salomão, falou: não, não vai ser Adonias, vai ser Salomão. E todo mundo fugiu, estava fazendo a festa lá, Adonias, e negócio na sucessão de Davi, pode ser, não sei. E o verso 11, com isto, né, ixi, acelerar aqui, né? Com isso conheço que tu agradas de mim e não triunfar contra mim o meu inimigo. Ou seja, Deus, Davi viu o favor de Deus, né, quando a prova não é a ausência de inimigos, mas a derrota final deles. Esse favor divino não significava ausência, mas a guerra que Davi estava fazendo, Deus estava fazendo contra os inimigos de Davi. O verso é, 12, quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Davi sabia da integridade dele, o que tinha feito, e teria essa moral. Talvez errou, não discuta aqui, não é o mais importante. A restauração é o mais importante. E quando a gente valoriza o pecado, valoriza o dono do pecado, que é o diabo. Mas quando a gente valoriza a restauração, glorifica o nome de Jesus. Lembre disso. O papel do cristão é valorizar a restauração e não o pecado. O verso 13, final, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém. Essa doxologia final aí, né, o fechamento aí, bendito seja o Senhor. Ele encerra oficialmente o primeiro livro de Salmos. Assim como o Pentateuco possui 5 livros, os Salmos também foram organizados em 5 divisões. Esse é o primeiro livro aí. O Salmo 41 fecha o livro 1, mesmo depois da dor, da doença e da traição. E a adoração é a última palavra aí. Né? Isso é o mais importante. O que a gente tem que aprender hoje? Quem cuida do fraco, do necessitado, recebe cuidado do céu. Grave isso. Quem cuida do fraco, recebe cuidado do céu. A enfermidade pode gerar profundidade espiritual. Em meio a demandas, ela gera uma profundidade espiritual. A traição pode até doer, mas quando vem de perto, ela dói mais, infelizmente. Ela sempre dói mais quando vem de alguém que você ama. Mas Deus sustenta o coração íntimo. A adoração deve encerrar até os dias difíceis. Acho tão legal
quando a gente vê isso, né? A adoração deve encerrar até os dias difíceis. Nem toda dor termina rápido, mas toda fidelidade termina com louvor. Que, independente das dores de hoje, saiba que esse dia vai terminar com a adoração do Senhor e a vitória de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Ó Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por esse dia, pelo aquilo que o Senhor nos ensina, independente das demandas e das lutas. O nosso caráter tem que estar voltado para ti. E nesse dia, nosso dia termine com adoração. Adoração ao teu nome. Glorifica o teu nome curando as vidas, tirando da cama, restaurando casamentos, restaurando famílias, restaurando corações, restaurando, ó Deus, o desejo de te servir, restaurando a tua casa, Senhor, como foi até a devocional de hoje, pastor Calito, que o Senhor restaure, ó Deus, por completo as nossas vidas diante de ti. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que Deus, obrigado pela honra de estarmos juntos nesse dia ensolarado de outono, que Deus te abençoe. E lembre-se, né, todo sofrimento, por maior que seja, vai terminar com a nossa adoração no nome de Jesus. Deus abençoe.